Vou começar então. Então, eu vou começar explicando aqui o que foi pregado no sábado e no domingo. E nós já temos um tema aí para o Douglas comentar aí, um tema bem polêmico aí o Maurício já largou aí na fogueira já de começo. Vou baixar pra cá. Tá, então sábado foi o Lipe que pregou. Ele começou falando sobre a essência do pastoreio, não só pastor como sendo um título, mas como uma vocação de Deus, né, para isso. E que algumas pessoas até colocam essa figura do pastor entre Deus e ela, como se fosse um intermediador, sabe? De Deus e a pessoa, né? E depois ele falou, e aí ele trouxe esse assunto para dizer que a gente tem que ter intimidade com Deus e falou sobre a oração. Então ele começou a falar sobre a oração e aí ele pegou os versículos do Pai Nosso, tá? De Mateus 6 ali. E aí ele começou a falar sobre cada um dos versículos, tá? Então ele começou falando que ali alguns pontos nesse capítulo falam coisas que não se deve fazer. Então, por exemplo, não é que não se deva orar em público, mas né, ali a Bíblia fala que a gente tem que entrar no quarto e tal, né, no secreto que eles chamam. Então isso é uma das coisas que não se deve, né, que se deve fazer desse jeito. E as repetições também, né, que fala ali no versículo. Depois ele perguntou o que é oração pra gente, né? E se essa oração você tem noção de que está falando com Deus. Tá? Depois ele falou como se deve orar. Então aí ele pegou os versículos e começou a dissertar sobre pontos ali nos versículos, tá? Primeiro seria intimidade com o Pai, que, né, que é o começo, né, da oração. O segundo, ele falou sobre santificado seja o teu nome, né? Aquela parte ali. E que a ideia de santificar seria a ideia de honrar, tá? Então, ele também falou isso de carregar o nome de Deus, né? Fazer algo que demonstre Deus. Uh, que, uh, e aí depois tem a parte do venha a nós o vosso reino. Então ele falou que às vezes a vontade de Deus, o reino de Deus vai também contra alguma das nossas vontades. E aí ele fala sobre o pão nosso de cada dia. Então aqui ele fala sobre também a nossa dependência que a gente tem e não só e não pedir coisas materiais, né? Assim, no sentido de pedir o essencial que a gente precisa. Falou sobre um pouco sobre perdão, então ele foi decorrendo, né? De, perdoar uns aos outros e tal, tudo mais. E por fim não cair em tentação, né? Que não é só alguma coisa de pecado, mas sim alguma coisa que nos provar também. E aí ele acabou falando, né, no final sobre a maneira de chegarmos a Deus orando. Então uma das maneiras de a gente chegar mais próximo de Deus seria através da oração. Tá? Esse foi o culto de sábado, o Lipe. E no domingo quem pregou foi o Leandro, né? Então o Leandro... Ô, Douglas, desculpa aí, eu tô no chão aqui, tá? Tô aqui sentado no chão aqui na obra nova da Lili. E aí depois aí o Leandro começou falando sobre a realidade antes e depois de Cristo, né? Então ele falou sobre a lei, sobre vários pontos da lei e que depois da lei, depois de Cristo, ele falou assim como se não tivesse uma coisa palpável do tipo faça isso, faça aquilo. É muito mais um acreditar, é muito mais um crer, sabe? E que não existe mais ofertas, né? Não existe uma coisa que pague o nosso pecado, assim como tinha na lei, mas que é uma coisa que está dentro de nós, sabe? E aí ele começou a história super polêmica de Ananias e Safira, né? Que está em Atos 4:32. E ele falou que quando ele falou nisso, né? Que ele falou que esse versículo é muito usado em seminários. Eu achei que era de prosperidade, né? Mas não, ele falou que também é muito usado em seminário de louvor e adoração, que a galera fica doída, assim, né? De tipo, usam isso e falam, tu não deve subir no altar sem estar santo, e aquelas coisas, né? De santificar o altar. Então ele levou mais para esse lado aí. E depois ele comentou assim que ele começou a falar sobre o pecado e que, claro, quando Adão peca ali, ele coloca todo mundo na mesma condição de pecador, assim, né? Que
Todo mundo tem falhas e tudo mais. E aí, só que o problema, né, que ele trouxe sobre isso é que essa parte da morte de Ananias e Safira, né, que é até meio cômico ali, né, o versículo ali quando fala, quando Safira chega é bem cômico assim. Isso uma parte assim, do cara, uma afronta, né? Foi tipo, meio que uma afronta a Deus ali, né? Porque eles fizeram aquela mentira que eles falaram e que eles acabaram com uma morte física, né? Mas que às vezes isso também acontece conosco, mas não que a gente morra fisicamente, mas uma morte espiritual, assim, da gente, né? Ir se esfriando e morrendo. Então ele trouxe mais para esse lado. Ele falou também que a gente não deve botar à prova Deus, né? Nesse caso aí. E aí ele começou aí ele trouxe uma ideia de que as coisas que a gente faz para Deus e que isso, por um lado, as pessoas também buscam recompensa nisso, né? E a Bíblia fala que quando tu recebe uma recompensa em público, meio que tu recebe um elogio em público por algo que tu fez, meio que tu já recebeu a tua recompensa, né? E aí ele acaba falando, né, que a gente cuidar com as nossas atitudes, né? Cuidar para que a gente não bote à prova a Deus, né, como eles fizeram. E também falou um pouco sobre o sacrifício, né, como foi importante isso tudo ah, dentro desse contexto. Então, meio que foi por aí que ele falou, né, que ele comentou. Mas aí eu já trago a pergunta direto pro Douglas, né? O que ele entende por essa história que é tão polêmica, né, tão difícil, que é a de Ananias e Safira, né? E o que tu já leu sobre isso, né? Fiquei bem curioso. Hoje eu não tive muito tempo, eu tipo, assisti as pregações e quando acabei eu vim pra cá. Mas eu queria ter dado uma estudada um pouco mais sobre essa história para saber os detalhes, assim, do que pode ter acontecido, tá? Então é isso, foi essas as nossas pregações de sábado e domingo. E eu deixo aberto aí pro pessoal antes de começar nossos comentários, tá? Bom, então eu vou. O Gabriel me dirige uma pergunta direta para mim ali. O texto de. O texto base, como ele falou, começa no capítulo 32, do versículo 32 do capítulo 4. Ananias e Safira, para mim ali, o plano de fundo é o seguinte: aquilo que a Bíblia não conta, né? A igreja estava sofrendo uma perseguição social. O que é uma perseguição social? Toda 90% da economia de Jerusalém girava em torno do mercado que ficava à volta do templo. Quem comandava isso era a elite religiosa. Então os fariseus faziam a seguinte jogada: ó, você é cristão, você tem o teu comércio. Eles não deixavam a população comprar de você. Quem comprava de você era ameaçado de ser expulso da sinagoga. E se alguém vendesse para você, também era expulso da sinagoga. Então tinha toda essa jogada de perseguição social, eles manipulavam a economia para os grupos de cristãos não ter acesso, então gerou pobreza para muita gente ficou sem mantimento. Então uma estratégia que, se tu for pegar todo o capítulo 4 ali, que movida pelo Espírito Santo, as pessoas vendiam o que tinham e contavam com as caravanas que vinham de fora, né? Então tinha que comprar grandes quantidades de alimento, porque as caravanas não estavam todo dia ali. Então, dentro disso aí, muita gente se viu compelida pelo Espírito Santo de fazer grandes quantidades de oferta para a igreja, para os apóstolos, com o fim de manter essas pessoas que perderam seus empregos, perderam as suas bancas de venda nos mercados públicos, perderam acesso a alguns tipos de comércio e não tiveram o que comer, eram cristãos. Então começou um assistencialismo, né? Um assistencialismo normal. Então, Ananias e Safira aqui, o plano de contexto, se tu vê, a gradativa começa dizendo com Barnabé. E depois de que Barnabé tinha terreno e colocou aos pés dos apóstolos uma oferta grande, e depois tu vê que o texto engata dizendo de Ananias e Safira. Então, ao meu ver, o plano de fundo, e eu vou corroborar com alguns pais da igreja que vão comentar sobre esse texto,
Ananias e Safira, o primeiro pecado deles, na verdade, foi um pecado de vaidade. Eles queriam se engrandecer de uma forma, digamos, não natural, em se enganjar na liderança dos cristãos e se usaram de um meio escuso, né? Eu acho que a primeira lição que a gente pode tirar, uma coisa que eu aprendi, em qualquer meio que a gente for, a gente tem que conquistar o nosso espaço, né? Isso é para a vida, é para o trabalho e até para o meio congregacional. Você vai ali para a igreja e eu vou congregar, por exemplo, com vocês aí no Despertar. Não é porque eu sou amigo de vocês que eu vou poder chegar chegando. A gente tem que conquistar o espaço. Vocês já têm um trabalho funcionando muito bem. Não é porque eu cheguei hoje que o Maurício vai me dar uma vaga, uma cadeira cativa. A gente quer trabalhar, mas a gente tem que mostrar que a gente é de confiança, que a gente quer fazer pelas intenções corretas, que a gente está disposto a colocar os valores corretos no lugar certo. Então, acho que a primeira lição que fica com a Ananias e Safira, tu quer trabalhar? Show. Tu quer fazer algo para Deus? Show. Tem que fazer do jeito certo, tu não pode pular etapas, tu tem que subir os degraus, né? E, eventualmente, tem gente que quer ocupar certas posturas que não está preparado, né? Eu vou dar um exemplo assim, né? Eu já vi coisas que eu já vi na vida de ministério aí, né? Pessoas, por exemplo, que estão dando aula para criança, eu dou aula para criança aqui, mas não gostam de criança, mas é um meio que ela se utilizou para chamar a atenção da liderança. Ei, estou aqui, estou fazendo alguma coisa. Já aconteceu. Ou seja, isso aí é uma forma diluída do pecado de Ananias e Safira. E o pecado mesmo, abruptamente, o cerne do versículo, se vocês observar, até estava procurando esse texto, já tinha analisado, é o versículo 3. Nota que aqui que Pedro dá ênfase, ó. Por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? Esse texto aqui, talvez, ele está muito categórico, porque está mostrando claro que o problema de Ananias e Safira não era com Pedro, nem com a igreja, era com o próprio Espírito Santo. É semelhante ao pecado lá de Adão e Eva, lá no jardim. É bem similar à expressão de quando a serpente está conversando com Eva e ela está dizendo o seguinte para Eva, é certo que não morrereis. Ou seja, o que Deus falou não é bem verdadeiro, não é bem verdade. No dia em que você comer, você não vai morrer, você vai ser semelhante a ele. Ou seja, ele colocou a palavra de Deus, o próprio Deus, em xeque, em dúvida, e a mulher foi na onda. A mulher disse, olha, pode ser, né? Então, aqui, a matriz é o seguinte, ela estava consciente, cara. Ambos estavam conscientes. Só o texto de dizer por que permitiu que Satanás enchesse teu coração e seu Espírito Santo. Provavelmente, esse versículo mostra que antes do pecado, sabe, naquele momento em que eles estão indo até o templo depositar o dinheiro, o Espírito Santo estava confrontando. O Espírito Santo estava falando através da consciência. Não faço, vai mentir para mim, isso é errado. Não faço. Então ali tem uma questão de... O que torna grave é justamente o texto dizer que Pedro afirmar que eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Então aqui não é mais uma mentirinha que eu estou dando para o Maurício, né? Eu gosto de usar essa expressão, né? Eu dou conselho, o Maurício dá conselho, o Gabriel dá conselho, Deus não dá conselho. Deus dá ordem, né? O Maurício pode me dar um conselho e eu não seguir. Eu posso dar um conselho para o Maurício pode meditar e me dizer, Douglas, me desculpa aí, mas eu não vou seguir o que tu está falando, não. Ele pode, ele direito, isso não é pecado. Por quê? Porque eu posso estar errado. O meu conselho pode estar cheio de boas intenções e ainda assim eu estou errado. Eu não tenho uma visão plena, eu não tenho uma visão completa, eu estou errado. O Maurício tem uma visão melhor que a minha e está dizendo, desculpa, eu não vou seguir o teu conselho, não. Existe essa possibilidade? Existe. Agora, Deus não dá conselho. Se Deus dizer assim, Maurício, não faz, se o Maurício fazer, ele está no sal, ele está ferrado. Né? Então eu gosto de usar essa expressão, eu dou conselho, Deus não dá. Eu já me peguei meditando às vezes, já vamos pensar às vezes que parece que Deus fala pouco. Assim, vamos ser sinceros, assim, se você contar, entre uma experiência, você vai lá para Gênesis e contar
Há experiências, por exemplo, que Abraão teve com Deus. Algumas delas vai passar 7 anos entre uma e outra, né? Entre algumas manifestações de Deus, por exemplo, a gente gosta muito do profeta Elias. O profeta Elias fez cerca de mais ou menos, contabilizar, se não me falha a memória agora, 9 milagres. O cara viveu mais de 40 anos. Olha quanta experiência ele teve. Não é tão significativa. Então eu já me perei pensar por que às vezes Deus fala pouco. Eu vou dizer para ti algumas conclusões que eu tirei pessoal para isso. Do que eu acho que às vezes Deus fala pouco. Primeiro, porque a gente não está tão disposto a ouvir, né? E Deus, como eu disse, Deus não dá conselho. Se Deus dizer assim, ó, não dobra a próxima rua esquerda, se tu dobrar, alguma coisa ruim vai acontecer. Segundo, já parou para pensar que Deus tem outros cargos a não ser Abba, Pai, Pai amado? A gente só pensa de Deus como Pai, né? Não é? Papai. Mas Deus é juiz. E uma das coisas que ele vai cobrar é tudo aquilo que ele tem falado. Já pensou se ele fala demais para quem não quer ouvir? No final, ele vai ter que bater com a cinta mais larga. Como Deus é bom e ele não quer bater com a cinta mais larga, metade do tempo ele fica mais em silêncio. Então, o silêncio de Deus mostra muito da nossa vida. E o terceiro motivo que eu acho que eventualmente, olhando para várias figuras bíblicas, Deus quer que a gente amadureça. E o silêncio de Deus é um conceito onde Deus vê se a gente quer. Tem um versículo que a gente ignora na parábola do semeador, que eu gosto muito, que diz o seguinte, ó. Jesus conta a parábola do semeador, né, que o semeador saiu a semear, uma semente caiu na pedra, outro na terra fértil, outra, enfim, caiu em diversos tipos de terreno. E para de falar. O texto diz que os discípulos, não entendendo a parábola, colam no Jesus, chegam perto de Jesus e falam o seguinte: Jesus, a gente não entendeu, pode explicar? Jesus fala, antes de explicar a parábola, ele fala o seguinte: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. A eles, porém, falando da multidão, né, fica a palavra de Isaías, para que mesmo que vendo não enxerguem, ouvindo não ouçam, para que não se convertam do seu mau caminho e não sejam curados por mim. Então, olha esse versículo, parece que Jesus está sendo seletivo. Mas é uma seletividade boa, né? O que é a seletividade? O que Jesus quer dizer? A vós outros é dado a conhecer. Jesus conta uma parábola por uma multidão inteira e os discípulos estão no meio. De uma multidão de gente, quem entendeu? Ninguém. Mas quem vai lá perguntar? Quem vai tirar dúvida? Só 12. Então, o que Jesus está querendo dizer? A vós outros é dado conhecer, porque vocês querem de fato a verdade. Os outros 12, a multidão queria, sabe o quê? Foi depois da multiplicação, queria comer, queria encher o pandu. Então, o silêncio de Deus eu acho interessante nesse texto. Assim, Deus é um pouco seletivo, porque Deus mas é uma seletividade boa. Ele quer quem quer ele. E eu acho que muito do silêncio dele prova a nossa fé. Daí você fica avaliando a sua vida espiritual ali. Cara, Deus não falou nada. Se eu sou um cara que sou muito amigo do Maurício, e eu tô ali perto, e eu tô vendo que o Maurício não tá falando comigo, e eu gosto dele, como o Maurício sabe que eu gosto dele, eu vou chegar na tora: Maurício, o que tá vendo que você não tá falando comigo? Agora, realmente, com as pessoas que eu não tenho grande importância, se elas não falam comigo, não faz grande diferença, não é assim? Então, Ananias e Safira aqui é uma prova daquelas pessoas que, na verdade, ainda não têm uma experiência concreta, querem a bênção, querem o status quo, mas não querem literalmente o Senhor da bênção. Então, é interessante, assim, só o fato do versículo 3, Pedro ter dado essa orientação, né? Vou até ler de novo. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito? Só esse versículo mostra que até ele chegar a Pedro, estava tendo um diálogo profundo da alma do cara, e o cara escolheu o lado errado. E outra coisa, a palavra encheu teu coração significa algo similar a copiou a atitude dele. Ou seja, o cara foi quase um satanista por tabela aqui. Então,
né? Eu gosto de dizer, eu não sei se eu falei, talvez eu falei na outra quarta, se não falei, eu falo agora. Às vezes a gente tem uma concepção, ao meu ver, errada sobre Deus. Em que sentido? Sobre, por exemplo, o conceito de amizade, né? Quem gosta desse termo? Eu quero ser amigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus? Mas olha só, olha que coisa legal. Eu não faço tudo que os meus amigos querem. Eu não faço tudo que o Gabriel quer. E nem o Gabriel faz tudo que eu quero. E nós somos amigos. Tá certo, Gabriel? Mas olha o que Jesus fala em João 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, às vezes, a gente mede Deus com a régua errada, né? A gente mede Deus com uma régua humana. Esquece de outros versículos, por exemplo, eu não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Daí, às vezes, a gente coloca o pé pelas mãos em conceitos básicos, porque a gente confunde Deus com um mero humano, com um mero ser humano, e Deus não é assim, né? A gente gosta de dizer, outro dia até eu estava falando com um professor aqui, ele usou aquele texto que todo mundo usa para criança, né? Que é o texto de Samuel, né? Que Samuel, talvez até a Carol já usou alguma vez, porque Samuel é um texto legal. Por quê? Samuel é um garoto, ali quando ele ouve, tem a visão de Deus, ele tem mais ou menos uns 12 anos. Então, com 12 anos, o cara teve uma visão, Deus chamou ele 3 vezes da cama, e teve uma visão fantástica, quer dizer, mas a gente gosta muito de falar isso para mostrar para as crianças, olha, Deus pode falar e você pode se relacionar com ele. Mas dificilmente eu vejo um professor, por exemplo, abordando qual foi a mensagem de Samuel. Porque a mensagem de Samuel para uma criança de 2 anos é: eu vou destruir toda a dinastia sacerdotal do sumo sacerdote que está aí do quarto do teu lado te ensinando. Olha a mensagem de Deus. Então, às vezes a gente mede Deus com a régua errada, né? Dentro desse conceito de amizade. Jesus fala assim, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. É que igual o conceito de paternidade, né? Eu sou amigo do meu pai, e o conceito de amizade, eu e meu pai, é linkado diretamente ao conceito de obediência, não é assim? Dentro de um parâmetro normal, onde a família é normal, o pai tem a posição dele de pai, a família está estruturada. Eu estou falando dentro de um parâmetro de estrutura. Começa a desobedecer seu pai para tu ver como que vai ser a amizade dele com você. Não vai ser legal. Então, aqui, Ananias e Safira, o primeiro erro deles é querer subir a escada da liderança eclesiástica de maneira errada, através de mentira, né? E daí tu vê assim, ó, nós sabemos de quanto tem de liderança eclesiástica hoje que subiu literalmente em mentira. Eu já visitei, por exemplo, igreja em que conheci igreja que o pastor, por exemplo, pagou pessoas para mentir, para dar testemunho, para fomentar a igreja. Eu já vi, por exemplo, igreja, dessas minhas andanças pelo Brasil, em que o pastor usou de meios escusos com o objetivo só de encher a igreja. Ou seja, cara, esses caras só nasceram errados. Se eles nascessem no início da igreja cristã, onde tudo está acontecendo, onde Deus está deixando a marca no mundo, esses caras estariam mortos também. Então, eu acho que o primeiro erro é isso, cara, subir o caminho do serviço cristão, e eu estou vendo a imagem só de pessoas que de fato querem fazer coisas para Deus, e talvez você imagine, o cara, quem está fazendo serviço cristão é o Douglas que dá aula, é o Maurício ali, que é o pastor da igreja. Não, cara, serviço cristão é geral. Se você é cristão, você tem experiência com Deus, cara, é um negócio muito doido. Só quem teve experiência com Deus já sabe. Você não consegue parar quieto, você não consegue não coçar a língua para falar, você se torna até um pouco radical, porque você não frequenta certos meios e você quer falar de Jesus, né? E você quer mostrar, e você sempre que dá oportunidade, fica um objeto natural, porque aquilo transforma a tua vida. Então, mas assim, a caminhada, a subida tem que ser com humildade. Eles visivelmente estavam querendo alçar para uma posição mais proeminente de liderança de maneira errada. Que nem Pedro falou ali, cara, o terreno já era teu, ninguém te obrigou a dar.
Se tu quisesse ficar com todo o dinheiro, fica. Se tu quisesse dar só metade, desce a metade. Mas, ou seja, o versículo mostra, cara, a briga dele, só que mentiste ao Espírito Santo. Essa palavra demonstra que até ele chegar em Pedro, o Espírito Santo colou no ouvido dele e os dois tiveram um bom diálogo, onde a briga dele foi com o próprio Deus, né? Então, a discussão dele ali foi com Deus. Ele está indo para Pedro e o Espírito Santo está dizendo, não faz, isso que tu está fazendo é errado, isso que tu está fazendo é muito feio, isso que tu está fazendo atrapalha, isso não agrega. Ou seja, só esse versículo já derruba qualquer narrativa contrária, né? O problema dele foi diretamente com Deus. E a gente vê outros textos, né? Por exemplo, né, é interessante quando, como eu disse, com Deus não se brinca e Deus dá conselho, nós não, né? Tem um texto que eu gosto muito que é o de Moisés. A Bíblia fala sobre Moisés suportando 40 anos daquela geração. Aquela geração, se tu for olhar o texto, alguns textos com um pouco mais de olhar crítico, por exemplo, Moisés foi subir 40 dias e 40 noites no monte para pegar a revelação que é as tábuas dos 10 mandamentos, o decálogo, né? Que é o decálogo que a Bíblia diz que Deus escreveu com o próprio dedo ali. Então, naquele trecho ali, enquanto Moisés está lá em cima orando, se consagrando, Deus está revelando a lei, e Deus está dando as tábuas da lei, o povo faz um bezerro de ouro aqui embaixo e está adorando. É que o texto, às vezes, em português não é claro, mas se tu ir para o original, é mais claro que o povo está seminu. Ou seja, está literalmente uma festa de orgia. E desce Moisés com toda aquela paciência. Mas interessante assim, ó. Moisés, quando foi... Deus deu uma ordem para ele, assim, que o povo estava querendo água. Fala a rocha, né? Era para Moisés chegar na beira da rocha e falar alguma palavra para a rocha. Olha, sai a água em nome de Yahvé, ou algo assim. Moisés estava tão irado com o povo que, em vez de falar com a rocha, ele bateu. Ele pegou o cajado que estava na mão e bateu. Saiu água. Depois, mais tarde, ele não entrou em Canaã só por essa atitude. Deus falou para ele, fala a rocha, né? Em vez de falar, ele bateu. Então, talvez a gente analise o texto, às vezes, com um olhar crítico e contemporâneo, né? Mas tem um outro texto que Jesus gosta de usar, né? E que eu acho muito legal, que é aquele que comigo não ajunta, espalha. E esse texto, às vezes, é interpretado de maneira errada. Por quê? Porque quando tu vê esse texto de Jesus falando, aquele que comigo não ajunta, espalha, o que a gente imagina? Tem alguém, um quintal cheio de folha, alguém com um ancinho juntando, e o outro chutando e espalhando, não é assim que tu imagina? Não, o texto está dizendo o seguinte, alguém está juntando e o outro está parado olhando. Ou seja, o simples fato de tu não juntar, tu espalha. Então, quando tu olha assim, ó, no que é a proposta de salvação, o texto aqui deixa bem claro, Satanás encheu o coração. Paulo, quase todas as cartas, fala do que ele chama de guerra espiritual, fazendo link com o primeiro texto do Lipe, ou vida de oração. Uma das maiores lutas nossa é contra o pecado, mas eu diria que antes do pecado, a nossa maior luta é contra aquele que fomenta o pecado. A gente está numa guerra invisível, que é contra seres espirituais. A gente tem que ser muito criança, muito infantil na fé, para acreditar que Deus existe e que diabo não. Ananias e Safira receberam setas de Satanás, aceitaram essas setas, o Espírito Santo provavelmente confrontou e eles escolheram o lado errado. Então, a briga de Deus, a guerra de Deus é nos levar para junto dele, né? E algumas pessoas simplesmente não querem Deus, né? Não querem Deus. Aí Douglas, aí a parte polêmica, né? A parte polêmica maior desse texto, né, é quanto à instantaneidade da morte, né? Sabe? Essa instantaneidade da morte que serve esse texto como
O Leandro falou, cara, muito de ministério de louvor. Eu confesso, eu tava falando com os guris esses dias, com o Lipe, né? O início da minha trajetória ministerial foi nessa parada do louvor, né? Mas eu fiquei, na verdade, 1 ano, 2 anos em volta disso daí, 2, 3 anos no máximo, né? E já fazem 8, 9, aliás não, a igreja está fazendo 11, fazem uns 12, 13 anos que eu tô fora desse ambiente, né? E desde que a gente veio para a nossa comunidadezinha de fé, a gente tem alguns parâmetros bem definidos e diferentes da cultura tradicional cristã com relação a altar, adoração e levita, né? Mas, bueno, ele disse que era usado muito isso para assustar o povo, né, cara? O povo do louvor. Era para dizer que o cara ia virar pó, né? Se ele errasse, da instantaneidade da morte, o medo. E aí, que nem o Douglas, que nem o Leandro falou, até fiz uma partezinha no final, até porque é aquilo, né? Quando alguma coisa meio, para mim ficou uma vírgulazinha importante de ser dita, assim, né? Eu fiz uma partezinha para falar. É que é o seguinte, é uma morte física mesmo, não é uma morte espiritual. Os caras, naquilo ali não foi uma figura de linguagem. Eles não ficaram, morreram para o ministério e seguiram a vida deles. Não, eles morreram mesmo. Caíram duro, foi enterrado o cara lá fora, né? Talvez não vai faltar aquele cara que queira fazer desse texto parte do contexto daquilo que quer ensinar para dizer que não, eles pegaram na verdade e largaram o cara lá na rua e ele seguiu a vida dele e a mulher também. Não, eles morreram, caíram duro. E aí a pergunta, quantos de nós não temos conflitos espirituais e optamos pela desobediência, né? E a questão do mentir para o Espírito Santo. A gente não consegue mentir para o Espírito Santo, porque ele sabe que a gente está mentindo, né? Na verdade, a gente renega aquela ordem e diz o seguinte, não, eu opto pela voz do inferno. O meu amigo que eu obedeço é o diabo, não Deus, né? É ele que eu vou obedecer. E aí a gente entra nessa polêmica. Não é polêmica, para mim é bem fácil até de entender. Mas do jeito que sempre foi usado, né, cara, é o quê? Olha, tem algumas coisas que tu faz que pode ser que caia duro na hora. E que tipo de coisas são essas, né? Aí o cara já linka mentiu para o Espírito Santo contra o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. E aí o cara já faz uma bagunça ali, né? E como um fato ali tem a ver com colaboração e com doar coisas, entende? Dá para fazer uma bagunça na cabeça de um cara para tirar dinheiro dele, com medo dele cair duro se ele não dá o dinheiro que ele tem que dar. Como se ele fizesse um compromisso com Deus e o fato dele desonrar esse compromisso com Deus, tendo ele um conflito ou não com o Espírito Santo, que sempre vai ter um conflito com o Espírito Santo. Se tu faz um compromisso com Deus e descumpre, pode ser que, dependendo do que for, porque tem umas coisas que tu vai morrer se tu fizer de errado, né? Porque aqueles ali morreram. Tu fez um link aí com o fato do início da igreja, enfim, que as coisas eram mais marcantes, vamos dizer assim, né? Mas eu creio também, Douglas, que é o seguinte, assim como, eu até marquei, agora não me lembro, acho que é Lucas 13, eu acho, deixa eu ver aqui rapidinho, acho que é Lucas 13, que vai falar sobre os questionamentos que Jesus está num discurso longo ali, conversando com o pessoal, dizendo que ele veio para botar fogo na terra, né? Que ele veio para separação, ele veio para, né? Aquela coisa toda. É Lucas 13. E aí questionam ele a respeito das pessoas que Pilatos mandou matar enquanto estavam adorando, né? Na sinagoga. Foram mortos vários galileus, né, no momento em que ofereciam sacrifícios. E aí, cara, entra aquilo que eu acho que é mais importante para todos nós termos consciência. Chega um momento na nossa vida que a gente tem o nosso último conflito. Tem um momento que se a gente acredita que tem gente que vai pro céu, aliás, né, que faz parte,
que venha se tornar parte do reino de Deus. E outros que não, como Douglas falou, vai ter um momento que a gente vai ter a última chance. E essa última chance, ninguém sabe quando é. Ninguém sabe quando é. Eu posso ter tido 1000 oportunidades, mas vai ter um dia que vai ser a última e eu vou dizer que não, e junto com aquilo tudo, com a vida que eu levei, é a opção minha por viver não com Deus e sim no inferno. E essa minha última chance, essa vai ser aquela que depois que eu tomar essa decisão, eu vou cair duro do lado. Né? E ninguém sabe quando ela é. A gente vivia também ali naquele momento, um momento em que a menina dos olhos de pastores avivalistas aí, que falam da igreja primitiva, vamos voltar à atmosfera da igreja primitiva. E ela não quer. Agora, negar Deus e cair duro, ninguém quer. Né? Mas, tá entendendo? Vamos voltar à igreja primitiva. Cara, os caras não tinham nada, eles viviam comunitariamente, quem destoou foi 2. Hoje em dia, se nós tiver 2 pessoas que vendam todas as suas coisas e dê para o reino de Deus, doam aos pobres ou qualquer coisa assim, eles é que vão destoar. Então, na verdade, hoje era para ter mais gente morta do que viva. Não é? Tô tão louco assim? Não, óbvio que não. O que acontece é que aqueles 2, naquele momento, eles viviam dentro de uma dinâmica onde era um absurdo eles fazerem aquilo lá. Porque tudo e todo mundo vivia uma vida de comprovação diária de uma verdade que era latente para todos. E eles mesmo assim, ou seja, uma trajetória inteira fez com que aquele grupo vivesse daquele jeito, se doando tudo que tinham. Os ricos, os pobres, mas todo mundo dividia tudo. E aqueles 2 ali pensaram que podiam enganar Deus e enganar todo mundo, depois de já ter tido várias oportunidades, provavelmente, porque o Deus que transformou toda aquela gente não transformou instantaneamente também. Houve uma trajetória de transformação para todo aquele povo que marcou a história que todos nós falamos recentemente. Eles dividiam o pão de casa em casa, olha como isso é bonito. E olha o que não fizeram, morreram. Né? Então, a verdade é o seguinte, a trajetória que os outros percorreram, eles percorreram também negando a Deus. Ou mentindo, ou sendo hipócritas. E chega naquele momento que é o último deles. E aquilo que aconteceu com eles, não aconteceu com eles por causa que eles... porque eles viviam num momento, o ápice da igreja, que precisa que fique marcante, na minha opinião. Não. Aquilo que aconteceu com eles acontece com todos nós. Só que a gente não sabe qual vai ser a nossa última vez. E só quem sabe é Deus a hora que, agora não adianta mais. Esse daí não convence. Esse aí não quer. Esse está perdido. E aí que entra os mistérios, os desígnios da soberania de Deus dentro disso. Que é o que Deus vai falar lá em Lucas 13. Que ele diz o seguinte, a mesma coisa que aconteceu com esses que estavam oferecendo sacrifícios, os galileus, né? É isso aí mesmo. Aconteceu também com aqueles trabalhadores da torre. Chegou o último dia e eles morreram. Agora, o mais importante não é o que aconteceu com eles, mas sim para onde eles vão. O que define qual é a diferença dos que morreram na torre e daqueles que estavam oferecendo sacrifício? Pode ser que dentre aqueles tenham alguns que se salvaram, e pode ser que dentre aqueles da torre também tinham. Mas essa parte, o indivíduo de cada um, né? Quem vai definir para onde vai essa história vai ser Deus. Eu acho que esse é o ponto principal dessa história. É o quê? Ninguém pode usar de terrorismo para converter ninguém, usando a palavra de Deus para assustar. Porém, a gente não pode esquecer que a morte vem, e todos nós já passamos por perdas de pessoas que a gente ama. Algumas a gente acredita que pela vida que teve e pela uma vida prostrado diante de Deus vão ter um caminho diferente, e aqueles que a gente sabe também que viveram uma vida negando e dizendo que não queriam saber de Deus, morreram no ápice do pecado, e que a gente também tem uma ideia de que provavelmente esse aí eu não vou encontrar mais, né? Ou vou também, né? Vai saber o que eu vivo, né? Mas eu acredito que a parte polêmica é essa morte instantânea, né? Não sei o que o povo acha aí, né? Porque, cara,
muitas meia horas de oração antes de subir no altar para tocar no louvor, era com medo de uma morte, mas não a morte instantânea ali em cima. Às vezes até dava, os caras eram ruins de ameaça, né? Mas era uma morte espiritual, como se alguns de nós, naquele momento, fosse chancelado como predestinado à morte, né, Douglas? Aí é um terreno mais fértil, né? Porque parece, se é uma morte espiritual, é como se houvesse uma predestinação ao inferno também, né? Achei muito interessante, só para dar um desfecho que eu gostei do que comunicou aí. Eu nunca fui de meio de louvor, né? De nenhuma forma, então eu nunca ouvi, não me recordo de ouvir isso formalmente, mas quando eu olho na de Safira, vi o julgamento imediato, sim, foi imediato. Os caras morreram. Eu corroboro com outros textos, por exemplo. Toda ação direta com Deus, de diálogo, de revelação, gerou sempre ou um julgamento imediato, no caso de Moisés, como eu falei, né? Adão e Eva, na hora eles foram expulsos, né? Do jardim, e querendo ou não, houve uma perspectiva de morte. Deus falou, no dia que comer, certamente morrerá. Morreram? Morreram. Quando tu avalia, talvez a morte física não, mas nunca mais voltar a conversar com Deus tete a tete. Né? Então, para mim, isso aí é uma morte tremenda. Para mim também está dando eco. Então, só para me concluir, gostei, nunca vi isso aí, mas tu fazer esse tipo de comentação, interpretação do texto, para mim é cruel. E o texto, cara, revela algo íntimo dos dois, do casal, na lista filha com Deus. E sim, faço corroboro com o que o Paulo falou. Isso aqui só mostra quando eu vejo um Deus bondoso, gracioso. Cara, o número de vezes que eu pequei, o número de vezes que eu errei, o número de vezes que eu vacilei, foi muitas. E eu não sou melhor que os dois. Então, realmente, aí tem algo da soberania divina. O caldo ali transbordou para eles ali. Transbordou naquele momento ali. Daí tem algo da soberania que realmente não é da nossa alçada, que Deus também não tem, acho que Deus não tem que justificar. Mas sim, eles morreram, e eu acho que usar esse texto para fomentar medo, tu pode morrer por isso, é o erro exegético, porque o texto trata de uma comunhão deles com Deus, não eu com vocês, ou do pregador com vocês, ou do pastor com vocês, ou qualquer coisa do tipo, né? De certa forma, quando eu vejo outros textos, tem vários outros textos de pessoas que tiveram encontro com Deus, desobedeceram e acabaram morrendo. Na Bíblia tem, né? Acabaram tendo um mal pior, né? Nesse sentido, né? Então, eu acho que isso só mostra o trajetório da caminhada deles, né? Como eu citei, gostei demais do comentário do Maurício. E cara, um fato é outro, só para concluir mesmo, uma hora vai chegar para a gente. Eu lembro do dia. Eu não sei como que foi a conversão de todo mundo, cara. Eu lembro como foi a minha. E a minha conversão, o meu novo nascimento foi muito místico, foi um negócio muito doido. Mas eu acho que comigo foi muito doido, porque eu era muito doido. O Maurício me conhecia, eu era muito doido. Não doido no sentido de ir pra rua fazer doideirada, doido de complexado, de pensar errado, sabe? Ter uma visão errada de mim, do mundo, tentar se suicidar. Então, a minha mente, então Deus realmente foi muito misericordioso. E na minha novo nascimento, eu lembro claramente, cara, até hoje, tu perguntar, Douglas, tu ouviu a voz de Deus? Ouvi. Audível? Cara, eu tenho minhas dúvidas. Eu vou falar igual Pedro e Paulo em 2 Coríntios 13. Eu não sei se no corpo eu falo do corpo. Eu não sei se eu ouvi a voz de Deus na minha cabeça, ele falou audível. Mas eu lembro até hoje, foi um culto de oração, eu cheguei numa terça, eu parei os meus pés na porta da igreja, e eu lembro que na porta da igreja eu falei assim para Deus, ou tu fala comigo hoje, ou eu nunca mais
bota o pé numa igreja e você é um perseguidor teu. Ó que cheque, o pó falando com Deus, né? Mas comigo foi assim, cara, eu estava desesperado naquela época. Eu já tinha pensado em matar algumas vezes, então eu já estava desesperado. E realmente, cara, eu pensei que ia ser o quê? Um mar de rosas, Deus ia chegar abraçando. Não, cara. Eu ouvi a voz de Deus e Deus falou comigo assim, ó, me entrega tudo. É interessante, ele não explicou o que era tudo, mas eu sabia o que era, que ele queria que eu entregasse. Ele falou assim, entrega tudo. E ainda falou mais para mim, ele falou o seguinte, era um culto de oração, não tinha nem pregador não, era só o povo orando mesmo. Daí ele falou para mim assim, ó, é a última oportunidade que eu te dou. Se tu não aceitar, se tu não vir agora para mim, tu nunca mais vai vir. Isso ele falou para mim. Que bom que eu não fui o Ananias e Safiras e eu fui para ele, né? Uns anos depois, eu estou falando coisa da minha intimidade com Deus. Uns anos depois, eu estava orando de madrugada e Deus me revelou um negócio muito profundo. Deus falou para mim assim, ó, eu te chamei no tempo oportuno. Eu perguntei por que, Deus? Eu estava orando. Daí Deus falou assim, se eu esperasse mais, se eu chamasse antes, você não estava pronto, porque eu era muito imaturo. Se eu esperasse um pouco depois, provavelmente eu já teria se matado. Ou seja, Deus, o relógio de Deus é perfeito. Então, cara, pelo menos o meu testemunho pessoal, assim, uma vez na minha conversão, Deus me botou um cheque. Essa é a última chance que eu te dou. Ou tu veio agora ou nunca mais vem. E realmente, aquele dia foi um marco na minha vida. Eu lembro como hoje. Aquele dia foi o dia em que realmente eu me tornei aceito no céu. Cara, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. A coisa foi fantástica. A coisa foi magnífica. E outro dia eu contei até meu testemunho para uns alunos aqui. E quando tu fala testemunho, todo mundo... Eu gosto de falar isso, né? Todo mundo fica impactado. Nossa, eu queria ter um testemunho profundo, né? Eu queria, sei lá, cair do cavalo que nunca existiu lá de Paulo, né? Todo mundo acha que Paulo caiu do cavalo, né? Não caiu, né? Eu queria cair do cavalo como Paulo, que viesse uma luz brilhante como o sol, que me cegasse por 3 dias e uma voz que falasse comigo daquele jeito. Né? Anos depois eu estava olhando sobre isso aí, eu estava, eu queria mais testemunha. A gente às vezes ouve esses testemunhos de pessoas que se converteram, né? Deus falou comigo assim, cara, Deus falou para mim que gosta mais dos testemunhos mais simples, daqueles que acreditam e se convertem simplesmente. Eu perguntei para ele, por que, Deus? Sabe o que Deus me falou? Deus falou comigo assim, ó, aquelas pessoas que eu tenho que mover o céu e o mundo para converter são muito duras. Pessoa de coração mole é aquela que ouve o cicio dele e atende. Então, se você é um desses, né, eu gosto de falar sempre isso, meu testemunho foi bem impactante. Se eu for contar detalhes, não é o alvo hoje, vocês vão ver. Mas se você for uma pessoa assim, que a sua conversão foi num tilt, num culto de domingo, o pastor pregou, você sacou, deixou entrar e se converteu. Dizer para ti, ó, você é melhor que eu, você é melhor que Paulo, você tem um coração mais mole, você é mais flexível, né? E que bom, né? Só, Maurício, valeu, e eu faço das tuas minha palavra, sempre muito sábio. Gente, acredito que eu sempre fico louco de saudade do Douglas, não falo com ele, né? Dá vontade do cara tomar um chimarrão, né? Sabe? Tem umas pessoas que o cara, quando vê, dá vontade de sentar e puxar um mate, né? Tomara que agora a gente volte, né? Logo. Já te vacinou aí, meu? Então, Maurício, aqui é uma cidade de 680 mil habitantes. Ainda não. Não? Não, porque em Porto Alegre o pessoal tá chegando lá, né? Aqui eu acho que tá na faixa etária dos 40 ou 39 ainda. Né? Eu vacinei hoje, cara. Vacinei hoje, né? Até para minha surpresa, né? Me vacinei hoje. E a gente, quando passa por esse momento, assim, cara, dentro dessa dinâmica que a gente tá vivendo, eu sei que eu coloquei no status ali, né? A fotinho do agulhaço. E aí, cara, é louco,
Porque o pessoal lá do meu trabalho, cara, começou todo mundo, tipo, botar um monte de mãozinha, assim, graças a Deus, ufa, não sei o quê. E eu, né, cara, eu fiquei assim, daí eu não sabia o que eu mandava, né, cara. Daí eu mandei né, obrigado, sei lá. Porque, cara, a gente vive um tempo, não agora a pandemia, mas a gente vive em um tempo em que as pessoas estão... o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus há muito tempo, né? Mas assim, parece que o pessoal está mais sensível a qualquer coisa que dê esperança, né? Qualquer coisa que dê esperança. Tanto que se abraçam um político de um lado, um político de outro, em correntes ideológicas daqui e dali, enfim, cara. Cada vez tem mais religião esquisita, né, cara? Umas coisas loucas, energia pra lá, não sei o quê, física quântica, loucurada, assim, né, cara? E a pessoa começa a explicar pra ti, assim, como se eu fosse um retardado. Como é que tu não acredita nisso, né? Eu digo, chega, que coisa, né? Como é que pode, né? Parece que o que eu acredito é bem mais simples, né? Eu tenho uma colega que foi agora, esse final de semana, mano, ela foi para uma cidade, até me falou o nome, esqueci, mas ela foi para uma cidade, passar o dia, a cidade não tinha nem hotel, nem pousada, nem nada, disse que tinha encontrado só 2 pessoas na cidade. Mas porque elas foram para lá por causa que era o lugar do estado do Rio Grande do Sul com mais possibilidade de aparecer um alienígena. E eu digo assim, quem é que avalia isso? Quem é que avalia isso e quem é que está pensando e acreditando nisso, né? E aí eu digo assim, cara, a gente está dentro de um tempo, cara, em que as pessoas estão desesperadas para se apegar num algo qualquer, né? Num algo qualquer. E infelizmente a gente está isolado dentro da nossa casa, nos empanturrando com o evangelho que é só nosso, né? Enquanto a gente pensa que para ir na direção e apresentar o evangelho, ir na direção, ser um daqueles que são chamados para serem trabalhadores, né? E não simplesmente colheita, mas fica esperando um sistema, uma forma, um jeito, um palavreado mais bonito, uma preparação super. Cara, o evangelho não tá tanto no que tu faz ou o que tu fala, né? Mas sim em quem tu é para falar e para fazer, né? E logo que eu entendo essa transformação e esse processo de convencimento espiritual do Espírito Santo na minha vida, do vencer diário da minha natureza humana, né? Dessa luta, né? Enfim, e essa vitória, né? Eu vi até uma pregação esses dias, cara, que é louco, essa guerra espiritual. A gente tem o sofrimento da derrota, mas também tem o regozijo da vitória na luta espiritual. Por quê? Porque a gente tem as duas, né? Enquanto a tua natureza humana perde, a natureza espiritual, né? Esse novo ser que tu é na videira, né? Ligado à igreja, ligado a Cristo, ele respira. Enquanto o humano segura o fardo e quer, não, esse é meu, eu conquisto pela minha força e tal, não, eu sou orgulhoso, eu tenho orgulho, eu bato no peito e sei que eu sou, e eu vou alcançar porque eu consigo, eu vou procurar o ápice do meu potencial, eu vou vencer, vocês vão ver, eu vou esfregar minha vitória na cara de todos aqueles que duvidam, né? Quando esse quebra a cara e está com o nariz esfolado porque está arrastando a cara no chão, existe uma nova natureza e um cara que descansa quando vê essa derrota, sabe? E isso, nesse texto, ele é muito importante para a gente ver que nem tudo vai ser simplesmente nesse conflito espiritual aí, cara. Vai chegar o dia, cara, em que se eu viver e abrir mão da vida transformada que Cristo me deu, né? E ir na direção da linha fácil, do caminho largo e abandonar a fé e desafiar aquela fé que antes tinha, mas agora abrir mão, desafiar no sentido de dizer, eu não confio que isso é verdade, eu acho que não dá nada e isso é uma grande bobagem,
Eu prefiro acreditar que os alienígenas vão vir e vão me dizer qual é o nosso próximo planeta, né? Ou acreditar que o mundo é vibração e energia e eu preciso, na verdade, estar perto de gente boa, porque daí eu vou acabar me transformando em alguém melhor, sabe? O que eu preciso é estudar, me capacitar, porque aí sim eu vou vencer todos os desafios e aí eu vou vencer tudo nos argumentos e tal. Eu digo, cara, não. O que eu preciso é entender que eu estou vivo agora e se Deus fizer assim, acabou. E o porquê que ele não fez assim ainda? Ele não fez assim ainda porque ele é bom. Ele é bom. Porque se ele quisesse, já tinha ido, e vocês também, e se ele quisesse escolher o pior momento da nossa vida para nos mandar para o inferno, ele podia ter escolhido, né? Podia. Mas ele preferiu nos dar a chance de conhecê-lo e ainda assim, conhecendo ele, ainda renova essa graça diária sobre nós para que a gente ainda possa decidir por ele depois de ter conhecido. Mas também, né, se tem aqueles que não querem, né, Deus vai conseguir, através do poder soberano que ele tem sobre tudo e o conhecimento a respeito de tudo, ele vai saber exatamente quando é esse último momento. E essa questão de primeiro, último e de tempo também não se aplica a Deus, né, cara? Então, por isso que a gente não consegue compreender. E nem tentando a gente consegue, né? Mas é aquilo. Não é texto de terror, é texto de verdade, né? E o que vai acontecer e quando vai acontecer, cara, não importa. O que importa é o que está acontecendo hoje, o quanto a gente hoje está disposto. O Lipe falou uma coisa no culto, depois eu dei um feedback para ele. Ele falou que Deus quer uma oração sincera, né? Da gente e tal. Eu disse para ele, claro, não, óbvio que Deus quer uma oração sincera, mas ele quer uma oração de alguém sincero, né? Ele não quer só uma oração sincera, ela quer uma oração de alguém sincero, né? Porque está muito mais em quem faz e não no que faz, né? E isso se aplica a tudo, cara, tudo. Tá muito mais no porquê que tu quer fazer o que é errado, não se tu faz o que é errado ou não, sabe? Tá muito mais ligado a essa essência da transformação e eu conseguir ser naturalmente um filho de Deus, naturalmente alguém que serve, naturalmente alguém que se dedica, que se devota a uma verdade, naturalmente alguém que ama o próximo, né? E enquanto eu ainda não sou natural nisso, o que não é natural é hipocrisia, né? Disciplina, forçação. Então, o nosso trabalho não é parecer ser, mas é admitir que não somos, né? Eu acho que esse é o caminho, entendeu? A luz que brilha diante de nós, ela não nos torna luz, ela reflete em nós, né? E para ela refletir em nós, a gente precisa estar limpo, né? Toca a luz num quadro preto para te ver o que vai acontecer. Ainda mais preto fosco, né? Porque às vezes está fosco, né? Mas agora, se está limpo e claro, ela reflete, né? Se está limpo e claro, ela reflete. É esse o caminho, é se deixar ser. Fala, Jéssica. Eu tô seguindo aí a tua linha de pensamento. Eu tô beiçuda contigo ainda. Na verdade, não desde semana passada, faz tempo, né? De tu falar isso da função que não é por aqui, é por ali. Sabe do que eu tô falando, da função de eu querer empreender e achar que é por um caminho, tu tá dizendo, tu e a mãe, né? Vamos dizer, vai por esse caminho, vai ser melhor, o caminho de Deus vai ser, pra mim parece que vai demorar mais, mas pode até demorar mais, mas vai ser mais tranquilo pra mim, pras gurias, né? E mesmo quando vocês me falam isso, eu fico, não, mas não é assim que eu quero. E toda vez que tu fala essa questão da gente querer fazer as coisas
não, mas se eu desenvolver tal habilidade que eu não tenho, se eu fizer tal coisa que eu não sei, se eu não sei. Mas por isso que eu tô participando mais de novo, né? Tanto é que quando eu me batizei, eu tava uma Bia, uma Jéssica, quando eu tava frequentando, eu tava gostando bem mais daquela pessoa e na pandemia eu acabei vou me mudar, e isso e aquilo, e as gurias, vou fazer, vou acontecer, e acabei um pouco me distanciando, e acabei não gostando tanto dessa Jéssica que ficou longe de Deus depois de ter conhecido ele, né? Ó, a Helena chorando. Mas é mais ou menos isso aí, não sei se tu me entendeu. Claro que sim. Ainda bem que nós nem convivemos com essa outra Jéssica aí. Mas é que é essa luta. Mas essa Jéssica que tu não tá gostando agora, ela se assemelha a uma outra que também tu não gostava antes, entendeu? Só que às vezes ela só bota uma roupa nova, faz uma maquiagem, dá uma caprichada, mas ela é a mesma que aquela outra, né? É aquela que a gente entregou, mas aí às vezes a gente quer pegar ela de volta, entendeu? De Deus. Esse é o nosso conflito, mas não é só tu, é de todo mundo. É de todo mundo. E como fica mais tranquilo e mais em paz quando o cara é com Deus, né? Não tem dúvida sobre isso. Eu não sei se... Teu microfone tá desligado, não. Desculpa. Eu não sei se tu tá passando por isso, né? Mas a gente vive um momento crítico de saúde mental dentro da igreja. Eu acho no mundo, né? De saúde mental no mundo. Assim, mas assim, ó, nas nossas rodas de amigos aqui, é 2 em 1, a gente tendo crise de ansiedade de madrugada, pessoal com pânico. Isso virou ansiedade, né? A pessoa fala hoje que tem ansiedade como quem diz que, sei lá, tem dor de barriga, né? É muito louco isso, muito louco. A gente vive por quê? Porque é assim a dinâmica, a tecnologia na nossa volta nos faz assim. Enquanto nós esperava 20 minutos para assistir qualquer coisa na internet, para abrir um site, tu levava 3 minutos para um site abrir. Tu fazia uma pesquisa no Google e deixava pesquisando, ia fazer alguma coisa para voltar para ver o que deu. Nós entrávamos no YouTube e abria vários vídeos para deixar eles descarregando e deixava 1 hora lá para chegar na frente do YouTube de novo. E agora a internet que está com 100 mega deu uma travadinha, eu já disse, vou pagar mais 100 reais e vou botar 200, eu quero... Não, como assim? Tá travando um filme Full HD em streaming. Entendeu o que nós estamos falando? Essa dinâmica que eu quero para agora, eu quero para ontem, ela é usada porque é mercado, né, Bi? É mercado para todos nós. E a igreja entende isso e ela vende isso também, né? Ela vende isso também. Alguém que é ansioso pra caramba quando eu digo que as coisas de Deus são imediatas e digo o seguinte, se tu negar, pum, cai duro. Mas também se tu não negar, tu vai ser abençoado, né? E essa dinâmica do imediatismo nunca foi parte da história de Deus. Se tu parar para pensar, Deus ele criou a semente. O homem criou a linha de produção. Né? Como é que tu faz um pudim? Se nós pegar uns maquinários aí, eles vão pegar e vão dizer, nós produzimos não sei quantos mil pudins por isso. Entende? Mas agora, aquilo que é feito por Deus é o seguinte. Eu disse, não, onde é que vem o leite? Era para vir da vaca, né? Tomara que seja todo da vaca, até cada vez mais difícil ser, né? Mas primeiro tem que nascer uma vaquinha. Ela nasce, ela cresce, ela toma o tamanho adequado para que seja ordenhado aquele leite. Do leite, entendeu? Da vaca, que nasceu, até dar o leite, para que eu possa me alimentar daquele leite. Eu vou comer uma laranja, eu chego no mercado e eu pego da prateleira. O mercado me traz o imediato. Mas agora, se eu pegar uma semente e colocar na terra, eu vou levar anos para ter uma laranja. Mas a laranja que eu comer da semente que eu mesmo plantei, ela tem outro sabor daquela que eu fui no mercado e busquei, né? E esse é o processo que Deus quer trabalhar em nós. Pensa comigo, imagina que tu pudesse chegar, Bi, e o Douglas aí, que tem filhos aqui, né?
Tu chegasse, não, beleza, tu quer um filho, tá? Como é que tu quer esse filho? Não, eu quero um cabelinho crespinho assim, olhinho claro, né? De preferência assim, eu já quero com 13 anos, porque eu não gosto de negócio de infância, entende? Não, mas Deus não vai te dar um filho assim. Olha a Helena, que linda. Nossa, tá enorme. Oi, Helena. Ai, ai, ai. Judia. Dá oi, Lelê. Oi. Dá oi, minha. Polaquinha. Coisa mais linda. Cabelado. Tem um processo. Tem um processo. Tem um tempo. Tem todas as fases. E curtir esse momento, e curtir a criação, curtir o desenvolvimento, faz parte daqueles que entendem como as coisas de Deus funcionam, né? As coisas de Deus funcionam devagar, vai na manha de Deus. Agora, aquilo que tem que ser rápido, acontece rápido, né? Até porque a gente não tem domínio nenhum sobre essas coisas, né? Então eu digo assim, não só... O tio Chico estava conversando lá, né, no podcast ontem. Ontem a gente fez um podcast com o tio Chico, Douglas, né? E seguinte, quando tu aparecer por aí, né, tu já vai para a mesa, né? Vai para a mesa com nós. Já fez o tio Chico, já fez o Leandro, né? Semana que vem a Carol, né? E a gente está batendo um papo assim e a função do pastorado, como o Lipe falou ontem, no sábado também, ela é uma função de amor e ódio, né, cara? Né? É uma função de amor e ódio. As pessoas ficam bravas com a gente mesmo, né? E poucas chegam para nós, assim, que nem a Bi falou assim, eu tô meio beiçuda contigo, entendeu? Né? Porque não é fácil, cara. Não é fácil. Não é fácil. O mais fácil é botar a mão no teu ombro e dizer isso aí mesmo, continua que vai dar certo, né? Agora tu pegar e confrontar, e chamar, e dizer assim, não, vamos por aqui, não é vamos por aqui, por aqui é assim, desse outro jeito é assim, entende? E é aquilo, ainda bem que não é que nem o Ananias e a Zafira que tiveram a sua última chance. A gente que tenha, pela misericórdia dele, pela paciência, né? Pedro vai falar que as coisas não acontecem no nosso tempo porque Deus tem paciência com a gente, né? Deus tem paciência conosco no nosso processo. Porque o que para ele está definido já está definido faz tempo, né? Mas ele tem paciência no nosso processo, né? E eu acredito que é por aí que a gente caminha. Vou fazer um comentário rapidinho sobre o que você estava falando, assim, da questão da ansiedade e tal. Mês passado, a gente trabalhou no DK a questão de ter fé e confiança em Deus e em tudo isso que a gente está vivendo, né? Que... para mim já é difícil, imagina para as crianças, né, para os adolescentes que estão longe da gente, né, e a gente não tem mais, não está tendo aquele contato que a gente tinha antes, e difícil da gente ter, antes já era difícil da gente ter um controle da vida deles, né, a gente saber da vida deles, o que se passava na casa e no dia a dia deles, e ainda mais agora. E aí a gente comentou um pouco sobre isso, né? Sobre o medo, sobre a ansiedade, preocupação e como a gente pode resolver isso, né? E uma das coisas que a gente falou também foi a oração e a pregação do Lipe veio muito para contribuir na minha vida com o que eu já tinha estudado e dado uma lida para fazer as atividades e para fazer os vídeos para as crianças, e veio muito para acrescentar. E também eu sempre tento pegar para o próximo mês, trabalhar aquilo que eu vejo que as crianças falaram no último mês, né? No mês que a gente está trabalhando agora. E uma das coisas, né, dentre tantas, a gente perguntou quais eram os medos, o que deixava eles ansiosos, o que deixava eles preocupados. E uma das meninas da Nath falou que uma coisa que preocupava ela era o futuro pós-pandemia. E eu fiquei pensando assim, cara, a gente não pode temer o futuro. A gente não pode ter medo do que vai acontecer. A gente precisa ter justamente a confiança em Deus de que o futuro está nas mãos dele. E a gente precisa falar isso para eles. Eles precisam saber disso, que o futuro deles é o que
ter a confiança de que o futuro vai ser bom, porque Deus está planejando o nosso futuro, Deus já planejou o nosso futuro, é o que vai fazer a gente viver o nosso presente com tranquilidade. Isso a gente precisa falar, isso eles precisam saber. E esse mês a gente está trabalhando a questão de esperança no futuro. O versículo principal da aula online é Jeremias 29:11, se eu não me engano. Que Deus... e eu acho muito legal que esse capítulo é de uma carta escrita por Jeremias para o povo que estava exilado. E eu fiquei pensando, cara, muito parecido com o que a gente está vivendo, que a gente está isolado, a gente está exilado. E eu acho legal trazer isso para as crianças, porque é uma realidade parecida com o que a gente está vivendo. E vai fazer com que eles entendam melhor, né? A gente também trabalhou logo no início, acho que foi agosto, setembro do ano passado, quando a gente começou as aulas assim, dessa forma, à distância, né? A gente falou sobre o povo no deserto e como a realidade deles era parecida com o que a gente estava vivendo. E agora eu trouxe um pouco dessa carta de que é tão fácil a gente ter, assim, a pandemia vai acabar ano que vem, a pandemia vai acabar semana que vem, a pandemia... É tanta informação que tu nunca sabe o que é o certo, o que é o errado, o que é verdade, o que é mentira. E é tanta informação que a gente acaba, às vezes, ficando ansioso, ficando nervoso, e a gente esquece que só quem sabe do nosso futuro é Deus. E é o que justamente fala no versículo. Deus manda dizer para aquele povo que estava recebendo informação de falsos profetas que só ele conhecia o futuro. E que o futuro, e os planos dele para o futuro daquelas pessoas eram planos de fazer eles prosperar e não de causar dano, não de causar mal. Então aquelas pessoas, elas estavam ali e já não sabiam mais no que acreditar. E Deus vem e diz, eu sei o que eu planejo para vocês. E era isso que eu queria, e casou tipo, certinho no pensamento que eu vinha tendo, sabe? Como a gente fica no meio da ansiedade, a gente está afundando e é difícil a gente enxergar a mão que está ali para nos levantar, para nos tirar de dentro da água. E isso, quando a gente tem, né, e como o Douglas falou, quando a gente tem essa virada de chave, cara, parece que, tipo assim, eu tava ansiosa, tava nervosa, porque eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer nas aulas, e quando veio esse versículo e virou a chavezinha, eu pensei, entendi o que é para falar. E é uma sensação indescritível, né? E eu tenho tentado trabalhar isso, trabalhar nas crianças esse sentimento que eu tenho, eu quero que elas sintam isso também. E o nosso futuro é importante a gente planejar, e eu falei isso nas aulas, é importante a gente planejar o nosso futuro, é importante a gente ter planos e a gente querer e a gente ansiar pelo nosso futuro, mas ansiar de uma forma sadia e tendo confiança em Deus, de que o nosso futuro está nas mãos dele, e por isso a gente pode viver o hoje tranquilo, a gente pode viver o hoje sem preocupação, a gente não precisa temer o que está lá na frente, porque está nas mãos dele, né? Feito, povo. Acho que a Carol, né, completou bem aí, né? Acho que a gente tem crescido bastante nesse grupo, né? Tem sido importante para todos nós, né? A gente até estava pensando, o Gabi tá por aí, Gabi? O Gabi tá na correria lá, não sei se ele vai conseguir tá por aí com a gente, né? Mas assim, ó, eu estava pensando em rever, de repente, o dia, tá, pessoal? Mas, a princípio, continuamos na quarta, tá? Mas da gente rever esse dia da semana, porque a gente fica na terça e na quarta seguido aí, né? Para quem fica, que nem o Gabi, que se envolve um monte aí para conseguir fazer as coisas entrarem no ar, né? Acaba ficando meio pesado, mas a gente vai se reorganizando. Doug, sempre bom, né? Te ver, falar contigo, né, cara? Domingão, se quiser aparecer, né? Vamos estar por casa aí. Domingo nós vamos estar, tem coisa entrega no DK, né? Domingo, é de manhã? Domingo de manhã, né? Nós vamos estar ali na igreja,
ali entregando as cestas, né, pro pessoal DK isso, né, Carol? Né, nós vamos estar por ali, né, cara? E sabadão também, de dia nós estamos por casa também, de noite estamos ali pela igreja, tá? Feito, gente. Valeu por hoje. Né? Vamos firme e forte, continuando. Quem não assistiu ainda o podcast do Tio Chico, né, o nosso 5º podcast, tá lá no YouTube, né? Quem não assistiu os cultos sábado e domingo pode dar um pulinho lá para acessar, né? O Gabi vai colocar também à disposição o vídeo da nosso bate-papo de hoje, tá bom? Feito? Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana e vamos continuar com fé sempre, tá bom? Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, Helena. Deus Manda beijo, abençoe a família. todos. Falou. Fofinho. Tá bom? Tá bom, valeu.